Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois detalhes merecem uma reflexão mais atenta. Primeiro, o fato de que Jesus tenha ido na casa de Simão e de André para curar a sogra de Simão, a sogra de Pedro. Pedro tinha sido chamado por Jesus. Da sua pescaria, Jesus o tirara para ser um discípulo, um seguidor seu e depois ser um apóstolo, um enviado. Pedro tinha deixado a sua profissão, tinha deixado tudo para seguir Jesus. Assim como tantas pessoas se empenham no seguimento de Jesus, na igreja e na vida de maneira geral, para realizar o reino de Deus. No entanto, alguma coisa não estava bem na casa de Pedro. Um problema interno, não na casa, mas no ambiente da casa. Porque uma pessoa tem um problema, uma pessoa na família de Pedro. Assim como tantas pessoas que se entregam à pregação do reino ou à construção do reino de Deus na igreja e na vida de maneira geral, dentre essas pessoas, não raras vezes encontramos situações em que aparentemente tudo está bem por fora, mas alguma coisa incomoda, um problema interno, alguma coisa dentro da gente, dentro da nossa família. Quem segue Jesus não está imune de problemas, de confusões, de dúvidas, de dificuldades. O seguimento de Jesus não deixa ninguém imune aos problemas da vida. Dentre as pessoas que se dedicam intensamente à vida da igreja, muitas vezes encontramos pessoas cujas famílias e as casas trazem alguma preocupação. Há um pregador, membro de uma comunidade, alguém que trabalha numa pastoral, se dedica muito às coisas de Deus, mas às vezes lá em casa ele tem uma esposa doente, um filho drogado, uma filha prostituída, enfim, diversas situações incômodas, muito particulares. E é muito significativo que Jesus tenha se ocupado
também com a família de um dos seus discípulos. É muito consolador para nós saber que Deus, de uma certa maneira, tem um olhar especial também para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. Que Deus não é indiferente aos desafios da nossa vida pessoal. Isso pode se referir a uma situação familiar, como também pode se referir a uma situação pessoal, particular. Às vezes alguma coisa dentro da gente não está bem. Deus não é indiferente aos nossos problemas, às nossas dificuldades, nossos desafios. Jesus vai até a casa de Simão. A nossa vida cristã serve para o mundo, serve para a nossa entrega na missão, mas também serve para o cuidado com a nossa própria vida, com a nossa história, com a nossa família, com a nossa casa. Um segundo detalhe é um olhar especial para a doença da sogra de Pedro. Uma doença que não é mencionada, não é identificada no Evangelho, a não ser pelo fato de que ela estava de cama e com febre. Há muitas teorias, muitas hipóteses sobre a doença da sogra de Pedro. Uma coisa é certa, trata-se de uma doença que não tem uma expressão externa. Ela, por fora, está muito bem. Alguma coisa dentro dela não está bem, porque ela está de cama e está com febre, está fervendo, como diz o texto. O que teria causado esta situação, esta paralisia? Isso nos faz recordar tantas situações de pessoas que hoje em dia fisicamente estão bem, mas psicologicamente não estão bem. Pessoas atingidas, por exemplo, pela grave doença da depressão, que às vezes começa com uma tristeza que vai se instalando, e uma pessoa de repente começa a não falar mais com os outros, começa a não sair de casa, de não sair de casa não sai mais do quarto, de não sair do quarto não sai mais da cama. Aparentemente tudo bem, mas alguma coisa dentro dela não está bem. A gente pode especular, é só uma especulação, de que a sogra de Pedro talvez não estivesse bem, talvez porque estivesse preocupada demais com a situação dentro da família. É só uma especulação. Quem sabe o motivo desta sua doença, desta sua manifestação, porque no fundo a febre ali é um tipo de protesto do organismo, que poderia ser indicação de alguma doença, de alguma infecção, mas também poderia ser manifestação também de algum problema psicológico. Quem sabe se o problema não seria exatamente o fato de que o seu genro estivesse um pouco desligado da casa, talvez alguma preocupação com a própria filha, em relação ao seu genro, Simão, que talvez agora não estivesse mais exercendo a profissão, estivesse talvez saindo demais de casa, talvez alguma desconfiança dela sobre esta situação. E esta doença desta mulher, que bem pode refletir muitas das nossas dificuldades, também pessoais. Às vezes tudo está bem fora de nós, mas alguma coisa dentro de nós não está bem. Então, esta doença talvez tivesse como causa o próprio Jesus. Afinal de contas, foi ele quem tirou Simão da profissão. Talvez seja exatamente a ausência que ele causou, porque agora Simão o segue e vai para todo lado. É só uma especulação. Mas é tão interessante que Jesus, ao entrar na casa, se aproxima da mulher, estende a mão e não faz nada de extraordinário de fora para dentro, mas ele a ajuda a levantar-se,
ajuda a recobrar as próprias forças. E ele a cura como um auxílio, como uma ajuda, como alguém que está do lado. É ela mesma que recupera as forças, mas com a ajuda dele. Então Jesus, que não tira de nós os problemas, nos dá as condições para colocarmos as nossas próprias forças para vencermos os nossos problemas. E assim então ela se levanta. O fato curioso, imediatamente, diz o texto, ela começa a servir. E a ideia de que começa quer dizer que começa, mas não termina. É uma mudança de atitude. Imediatamente. Assim como Pedro tinha deixado imediatamente as redes para seguir Jesus, num ato contínuo, então a mulher, imediatamente ao ato de ser levantada por Jesus, se põe a servir. Quem estava precisando de cuidados, estava na cama sendo cuidada, agora passa a cuidar dos outros. Pode ser que isso signifique também uma cura interior, se fosse o problema, o fato de que o seu genro estivesse numa missão estranha, estivesse numa vida desconhecida para ela, parece que Jesus tirou dela essa dificuldade e a fez compreender o que estava acontecendo. E de uma certa maneira a fez participar também desta missão. Esta cura maravilhosa que Jesus faz no interior da casa de Simão representa a cura interior que Jesus faz também no interior da nossa vida, da nossa casa, da nossa própria família. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.